Olá, eu sou a Letícia, acadêmica de medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e eu vou explicar se o diclofenaco é de fato um medicamento benéfico no tratamento da dor aguda em crianças após um procedimento cirúrgico. Mas primeiro, vamos entender o que é o diclofenaco. O diclofenaco, ele pertence à classe de medicamentos denominados anti-inflamatórios não esteroidais, isto é, AINES, que é uma classe de medicamentos mais difundidos em todo o mundo, utilizados no tratamento da dor aguda e da dor crônica decorrente de um processo inflamatório. Mas o que é o processo inflamatório? O processo inflamatório é uma resposta normal do organismo secundária a uma lesão tecidual, como por exemplo, uma cirurgia. Por essa razão, o diclofenaco ele pode ser usado para tratar a dor e reduzir a inflamação. Depois de entender um pouco mais sobre o diclofenaco, vamos à pergunta de pesquisa. Quais são os benefícios do diclofenaco no tratamento da dor aguda em crianças no pós-operatório? Diante desse questionamento, o objetivo desse vídeo é apresentar uma evidência científica que embase o uso do diclofenaco para o tratamento da dor aguda em crianças no pós-operatório. Para responder ao questionamento, foi realizada uma pesquisa na Biblioteca da Colaboração Cochrane, por uma revisão sistemática com meta-análise, publicada mais recentemente. Isso porque esse tipo de estudo está no topo da pirâmide de evidência, o que significa que essa modalidade de estudo está o mais próximo da verdade científica. A revisão sistemática é um tipo de estudo no qual são selecionados diversos outros estudos com o mesmo tema, na qual serão comparados. Tal comparação é feita com simulação estatística, a qual denominamos de meta-análise. Antes de selecionar os estudos, pesquisadores realizam PICO, que é um acrônimo que auxilia na formulação da pergunta de pesquisa e na busca por evidências, na qual o P indica a população, o I indica qual a intervenção a ser feita, o C indica quais são as comparações e o O indica qual é o desfecho. No caso dessa revisão sistemática, o PICO é, para o P, a população são crianças menores de 18 anos tratadas com dor aguda no pós-operatório. A intervenção é uso de diclofenaco para dor no pós-operatório. E as comparações são comparação entre o diclofenaco com outras medicações e com placebo. A exemplo, diclofenaco comparado com outros AINES, diclofenaco com opioides e assim por diante. Como desfecho, saberemos se o uso do diclofenaco ocasiona algum evento adverso grave, algum acontecimento adverso ou se ele resulta na melhora da intensidade da dor. Após aplicar o PICO, os pesquisadores buscaram estudos nas bases de dados do Medline, do Embase e da Cochrane. Agora, vamos entender um pouco mais sobre a metodologia do estudo, e para isso é preciso saber qual é o tipo de estudo. Como já vimos, trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise, cujos participantes são crianças menores de 18 anos tratadas para a dor aguda no pós-operatório. Como critérios de inclusão para esse estudo, foram incluídos ensaios clínicos randomizados em crianças menores de 18 anos e submetidas a cirurgias, que compararam o diclofenaco administrado em qualquer dose e via ao placebo ou a qualquer outra intervenção farmacológica ativa. Foram incluídos também ensaios clínicos randomizados comparando diferentes vias de administração de diclofenaco e diferentes estratégias. Como desfechos, encontramos desfechos primários e secundários. Em relação à seleção de estudos, é importante dizer que foram incluídos 32 ensaios clínicos randomizados com 2.250 crianças submetidas a cirurgias com anestesia geral. A maioria dos estudos, isto é, 27 estudos, incluiu crianças acima de 3 anos. Em relação à coleta de dados e análises, os resultados foram apresentados utilizando razões de risco, diferença de médias e diferenças de médias padronizadas, com intervalos de confiança associados. Já no que diz respeito à avaliação do risco de vieses, foi utilizado instruções da Cochrane, na qual sugere avaliação nos seguintes domínios: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação,
cegagem, relatórios seletivos, dados de resultados incompletos e outras fontes potenciais de viés. Em relação à classificação do risco geral de vieses, podemos classificar em baixo risco de viés incerto e alto risco de viés. Como podemos observar, apenas 2 estudos apresentaram baixo risco de viés. Em relação à análise do risco de efeito, é importante dizer que foram calculadas as razões de risco com intervalos de confiança de 95%. Já em relação à avaliação de heterogeneidade, estimou-se os efeitos do tratamento e examinou a heterogeneidade entre os ensaios, inspecionando as parcelas florestais e quantificando o impacto da heterogeneidade usando a estatística. No que diz respeito à síntese e análise dos dados, foi realizada uma revisão sistemática com meta-análise de acordo com as recomendações estabelecidas pela Cochrane. Agora, vamos interpretar alguns dos desfechos. Inicialmente, é importante saber que para analisar os resultados de uma meta-análise, é preciso saber interpretar figuras como esta, na qual os pesquisadores demonstram graficamente a comparação entre o diclofenaco e o paracetamol, no que diz respeito a eventos adversos graves, na qual o risco relativo é representado pela linha vertical e significa que tem efeito nulo ou falta de associação. Já na linha horizontal, tudo que está à esquerda representa a favor do diclofenaco e tudo que está à direita representa a favor do paracetamol. Diante da figura, podemos observar que a evidência é muito incerta sobre o efeito do diclofenaco em eventos adversos quando comparado com o paracetamol. Logo, a evidência tem uma qualidade muito baixa, o que significa dizer que ela apresenta uma imprecisão extremamente grave. Embora tenha sido analisado o único desfecho para essa pesquisa, ao compreender esse estudo um pouco mais a fundo, é possível dizer que, apesar dos 32 ensaios analisados, ainda há incerteza sobre a eficácia do diclofenaco. Logo, a resposta para a nossa pergunta de pesquisa, quais são os benefícios do diclofenaco no tratamento da dor em crianças no pós-operatório, não há evidências científicas suficientes que afirme com clareza quais são os benefícios do uso do diclofenaco.